Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Estamos começando mais um programa Sensibilidade que você acompanha aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior e no YouTube Tatiana Benite. Seja bem-vindo, gratidão, gratidão, gratidão. No programa de hoje, a gente está recebendo o André Gandolfo, que é aquele livre pensador, um poeta, músico, olha, palestrante aí, levando a nossa doutrina espírita e também compositor. Gente, o André Gandolfo está aí também, lançando 2 novos livros e vai estar junto com a gente no 21º Encontro Amigos da Boa Nova. Quanta coisa para a gente poder conversar com o André Gandolfo. André, seja bem-vindo ao programa Sensibilidade. Ô, Damião, é uma alegria imensa estar aqui com você, estar aqui com os nossos ouvintes e os telespectadores da TV Mundo Maior e os ouvintes da Rádio Boa Nova. E estava ansioso por esse papo. Tenho certeza que a gente vai conversar muita coisa legal e que vocês vão gostar da nossa conversa. E vamos começar. E eu acho sempre bacana ter essa oportunidade para o amigo ouvinte, o telespectador que está aí nos acompanhando. André Gandolfo, por André Gandolfo, conta um pouco de você para a gente. O André Gandolfo é um sujeito um pouco maluco, eu acredito, porque a poesia, a literatura, a música são elementos assim, fundamentais da minha construção enquanto ser humano. E eu acredito que eu tenho encontrado nessas manifestações de arte, poesia, música, um jeito de desaguar a minha alma. Então eu acho que o André é um sujeito um pouco curioso, mas ao mesmo tempo apaixonado pela existência, tem amor pelas coisas simples, um amante de Manuel de Barros que me ensina a ouvir o silêncio, a prestar atenção nas coisinhas miúdas e descobrir a grandeza da vida nas coisas simples. E conta um pouco, vamos falar um pouco desses livros. Esses os mais recentes, Uma História Patológica, que é um livro infanto-juvenil, e O Florescer, né, que são histórias que despertam a primavera da alma. Quantos livros já publicados, André? Olha, já são 23 livros, contando com esse último que acabou de sair, que é a história infantil, Uma História Patológica. 23 obras que desde o ano de 2012 eu venho publicando, levando para as minhas apresentações, levando em bate-papos literários, em encontros litero-musicais que eu tenho feito pelo Brasil e desde o ano passado em Portugal também, a oportunidade de partilhar com as pessoas a música, a literatura, a poesia, de modo que essas ferramentas as auxiliem a serem pessoas mais sensíveis, que é inclusive o título do programa, dar a elas um pouco mais de sensibilidade. O último livro que eu estou lançando, que é Uma História Patológica, uma história infantil, é uma história que eu brinco dizendo que é para crianças de todas as idades, de 0 a 127 anos, essa história destinada a esse público que se enquadra nessa faixa etária. É uma história que parte de uma experiência pessoal que aconteceu, que eu vi acontecendo. A minha avó estava na rua, assim, próximo à casa dela, com o meu priminho, segurando as mãos, caminhando e tal. De repente um pato aparece no meio da rua. E aí ficamos tentando descobrir, perguntando para a vizinha da onde que era aquele pato que apareceu no meio do asfalto, no meio da rua. E a partir dessa vivência que eu experienciei, eu criei essa história, que o personagem é o pato e a vovó e o contato de um com o outro. Então nasceu uma história patológica. E tem também o Florescer, que são histórias que despertam a primavera da alma, baseado em histórias que eu vivi, ou histórias que eu li, ou que as pessoas me contaram, mas que todas elas, de alguma maneira, dialogam com algo profundo que a gente traz no coração. Por isso que a finalidade dela é despertar a primavera da alma. E aí você sai de Jales e tem todo esse percurso ali em Jales, onde você vai fazendo as palestras, e depois essa
caminhada aí para a divulgação de todo esse material e de todo esse conteúdo. Conta um pouco desse momento seu ali, dessas viagens e de palestras e como é que as pessoas fazem contato contigo. Sim, é interessante, Damião, porque assim, eu acho que eu poderia começar respondendo essa pergunta baseado naquele poema do Oswaldo Montenegro chamado Metade. Metade de mim é o que fico, mas a outra metade é saudade. Então, metade de mim é a felicidade de estar com a minha família em casa. É o momento onde eu posso criar, onde eu posso tomar um café com as pessoas que eu amo, desfrutar daquele momento, daqueles instantes, mas a outra metade de mim é viagem, a outra metade de mim é a poesia que eu semeio, são as canções que eu faço e levo para as pessoas. Então, estar na estrada, que o ano passado, por exemplo, 2025, contabilizamos 162 apresentações, não só no Brasil, mas também em Portugal, poder olhar para trás e ver quantos corações que eu pude conhecer que deram a honra da sua atenção para mim durante 1 hora, para me ouvir falar ou me ouvir cantar, e que de algum modo a gente pôde se conectar e a pessoa quis dar um abraço, a pessoa se emocionou, a pessoa quis conhecer a minha obra, quis conhecer a minha música, quis cantar junto comigo na apresentação ao piano e são essas experiências que eu vou guardando na bagagem da minha alma, cultivando no meu coração e guardando cada uma delas. Tanto que numa música que eu compus chamado A Cor do Som, eu começo dizendo assim: as estradas do meu coração. É como se as veias que correm pelo meu corpo fossem estradas. As histórias que trago comigo, as estradas do meu coração. Então eu fico dividido entre metade de mim, que é o que parte, e a outra metade, que é a saudade. E aí, desse percurso todo, você tem, como acontece? Por exemplo, a parte musical. Você também tem algum pendrive também com as músicas, além dos livros? Conta essa parte também pra gente. Eu conto sempre nas apresentações, isso é uma história interessante. Desde quando eu comecei a estudar música, eu acho que a maioria dos músicos tem um pouco desse desejo de chegar ao momento de ter o seu próprio álbum, principalmente quando é um artista independente. Quando eu comecei a estudar música, eu pensava, quando eu tiver o primeiro CD, quando eu lançar o meu primeiro álbum, já pensando em tudo. Chegou o momento de ter o meu primeiro álbum, era 2022, era Spotify, não tinha mídia física, ninguém mais comprava mídia física. Então, quando chegou o momento de eu materializar musicalmente aquilo que eu compus, era os streamings, mas eu tinha vontade de que tivesse mídia física. Aí eu ousei para além de um CD, eu mandei fazer vinil das minhas canções. Ficou caríssimo, então assim, são pouquíssimas pessoas que têm, mas eu tenho orgulho de olhar para o meu primeiro álbum e ter a versão em vinil. Tentando conciliar o digital com a mídia física, foi aí que surgiram os pendrives, que é a possibilidade de eu colocar muitos álbuns de música, canções que eu fiz, tanto canções cantadas quanto músicas instrumentais, e oferecer para as pessoas que assistem uma mídia que possa conter ali canções minhas, que possa conter músicas para meditação que eu também compus no estúdio, músicas instrumentais que eu fiz desde 2015 até 2026, fui para o estúdio e gravei com orquestra virtual, teclados, mas que ficou um trabalho muito, muito interessante. Então é a possibilidade da pessoa me ouvir falar na mente dela quando lê um livro, mas poder também ouvir a minha voz, ouvir a minha música quando conecta o pendrive e ouve a canção. Não, e é bacana isso, porque você une exatamente tudo isso. Então você une a pessoa conhecendo a tua palestra musical ou a palestra falada, e aí você levar para casa ou o livro ou o pendrive, levar esse conteúdo para continuar com todo esse aprendizado, né, André Gandolfo? Exatamente. A gente busca, com esse contato com as pessoas, fazer com que o encontro que a gente teve durante 1 hora, talvez, possa se estender com a pessoa tendo a possibilidade de ler o livro, seja de poesia, seja de história, seja as obras infantis, e ter uma conexão com aquilo que ela acabou de conhecer. E ao longo do tempo eu venho colecionando diversas histórias e podendo conhecer as pessoas e ver de que modo aquilo que eu escrevi pôde adentrar no coração delas. Como, por exemplo, eu escrevi uma obra chamada Os Livros que as Pessoas São.
baseada numa ideia, a partir de uma leitura de Paulo Freire, de que nenhum ser humano é um livro em branco, só por não ter escolaridade, por exemplo. Todo mundo tem repertório de vida, ninguém é um livro em branco, todo mundo tem conteúdo. Até mesmo quando você nasce e acha que aquele livro é 100% em branco, digamos que fosse uma perspectiva só materialista. Pela sociedade que ele está inserido, ele já tem conteúdo escrito pelo meio onde ele está envolvido. Para além disso, como eu acredito e seguramente você acredita, há um início que precede a vida física. Então, mais ainda, conteúdos estão escritos no livro do coração. E quando eu escrevi essa obra chamada Os Livros que as Pessoas São, é pensando que, se cada ser humano é um ser único, ele tem experiências, vivências, emoções, situações que viveu que só ele viveu. O que faz dele um livro único, numa edição única e que não tem 2 exemplares. E na história, o personagem vai descobrindo que cada pessoa do seu círculo de convivência é como se fosse um livro. A irmã, que é aventureira, seria um livro de história em quadrinhos de aventura. O pai, que é uma pessoa sensível e amorosa, seria um livro de poesias. O avô, que faz receitas, seria um livro de culinária. Coisas que fazem parte da alma do sujeito que poeticamente daria para pensar, que livro será que eu seria? E aí uma vez fazendo uma palestra, uma professora disse assim, André, eu acho que se eu fosse analisar minha vida, daria um livro de terror ultimamente. Eu falei, calma, calma, não é bem por aí. Pensa melhor que eu tenho certeza que tem muita coisa boa nesse coração. Aí passa um tempo, ela me escreve no Instagram assim, querido André, andei pensando melhor e descobri que eu sou um livro de poesias. Eu falei, graças a Deus. Então esse contato de mexer com o imaginário, com o poético, leva as pessoas a reflexões importantes sobre a vida. Por quê? Se eu sou um livro único, eu só posso oferecer, no meu jeito de ser, aquilo que diz respeito ao que eu já construí em mim. Logo, aquele que convive comigo só pode oferecer aquilo que ele já escreveu no livro dele, e não o que eu desejo que ele me ofereça. Se eu consigo olhar para o outro sem esperar dele mais do que ele pode me oferecer, a minha convivência com ele se torna mais harmoniosa, porque eu não vou esperar dele o que ele não pode me dar. Eu vou amá-lo em profusão, mesmo que ele faça algo que me decepcione. Porque, como eu digo sempre, o amor não é aquilo que não é aquilo que o outro nos faz. O amor é o que a gente é diante do que o outro nos faz. Mas e dessa pegada que você está comentando, né? De poder ajudar, de poder estar ali ao lado das pessoas. Mas e aí a hora que você falou, né? E por que essa pegada toda do ser humano, né? De querer, de ficar esperando algo em troca. Se a gente está nessa pegada de estar fazendo bem, não é sem querer nada em troca, André? Exatamente. É esse um dos fios condutores da preocupação do meu discurso, de mostrar para as pessoas que as nossas atitudes de amor precisam ser despretensiosas. Se a gente tem a ambição de viver num mundo melhor, a gente precisa começar a cultivar esses hábitos de bondade, de carinho na nossa própria vida, para além do discurso. O ano passado, final de outubro, eu estava em Piracicaba, tinha feito uma palestra no início da tarde e logo no final da tarde eu fiz uma outra palestra, uma outra apresentação num outro local, no Festival Literário de Piracicaba. E quando eu fui para essa apresentação, eu estava pensando, vai ser uma apresentação pequena, não vai ter um grande público, é um teatro bacana, mas eu sei que não posso esperar que vá haver muitas pessoas para me ouvir. Então eu montei o meu piano, passei o som, pensei, acho que eu não vou nem expor meus livros. Eu falei, não, vou sim. Aí eu montei uma mesa ali ao lado do palco, coloquei os livros, falei, se não vender nenhum, pelo menos na foto fica bonito. E aí tivemos uma apresentação que realmente tinha poucas pessoas, mas que eram poucas pessoas conectadas comigo. Então a cada canção que eu cantava, elas conheciam, elas cantavam junto. Eu ensinava as músicas, elas aprendiam e cantavam comigo. Então foi um momento de entregar pérolas aos poucos. E isso foi uma alegria muito grande. Quando termina a apresentação, cada uma delas levou um livro. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu não estava esperando nada. Mas como toda boa história pode ter mais de um final feliz, quando eu saio da apresentação, eu passo numa farmácia para comprar uma pastilha para a garganta. E quando eu saio da farmácia, ainda no carro estacionado de frente para uma avenida, eu estou mexendo no celular,
e olho uma cena se desdobrando na minha frente. Tinham 2 meninos, que um deles estava vendendo paçoca no semáforo e um outro sentado na guia de sarjeta, próximo ali do carro. O que estava vendendo era um menino mais novo, talvez 13 anos, e o mais velho era o que estava sentado próximo ao carro na calçada. Daí, o que mais me chamou a atenção naquela cena foi que o mais velho, que estava próximo a mim, tinha pego no lixo uma sacola de lanche de uma marca famosa, e aí ali ele procurava naqueles papéis algum pedacinho de lanche para comer. Quando eu vi aquela cena, ela me tocou profundamente e eu jamais conseguiria ficar inerte àquela situação de não fazer alguma coisa. E eu tenho a consciência de que eu não seria capaz de mudar para sempre o destino daquela vida para que nunca mais ele precisasse fazer aquilo. Mas naquele momento, alguma coisa eu poderia fazer para abrandar aquele sofrimento. Então eu saio do carro, me apresento, pergunto o nome dele, que era Gabriel, e pergunto: Gabriel, você quer comer um lanche desse daqui? Aí ele fez assim: quero, gostaria, né? E eu falei: aquele outro menino que tá vendendo paçoca tá com você? Ele tá, é meu irmão. Eu falei: então tá bom, então eu vou lá pegar para vocês um lanche. Aí ele pegou e falou assim: sério, tio, que você vai pegar um lanche? E eu achei o máximo, porque com 30 anos já fui alçado ao posto de tio. Então eu já possuo esse selo de tio. Eu falei: sim, o tio vai lá pegar um lanche para você. Aí eu fui escolher o lanche, tentei fazer uma boa escolha, porque inclusive quando eu era bem mais novinho, ouvindo uma palestra no centro, o palestrante disse assim: quando a gente vai fazer o bem, a gente precisa fazer o melhor que a gente pode e não o mínimo que a gente pode. Porque quando a gente dá o melhor que a gente tem, a gente vai colocar o nosso sentimento naquilo que a gente está fazendo. E é essa a diferença que o mundo precisa. Então eu falei: bom, a vida acabou de ser tão boa comigo na apresentação, por que eu não posso comprar um lanche melhorzinho para eles? Então eu desci a lista e falei: eu vou pegar esse lanche aqui. Quando eu volto com o lanche para eles, eles estavam sentados próximos da calçada, numa mureta. Eu falei: tá aqui o lanche de vocês. Daí um deles, o mais velho, né, o Gabriel, olha para mim com um olho surpreso, como quem dissesse: você prometeu que voltaria e voltou. E eu fiquei pensando em quantas pessoas prometeram para ele que iriam fazer algo e não voltaram. Então eu entrego o lanche e disse: tá aqui como eu prometi, é um para cada um. Daí ele pega o frasco de paçoca e diz assim: ô tio, então leva uma paçoca para você. E naquele gesto daquele menino eu senti o brio de quem tinha um caráter de querer retribuir aquilo que tinha recebido. E foi então que eu percebi que, para além de qualquer discurso que me encanta em falar de amor para as pessoas, se esse sentimento não tiver impresso nas minhas mãos e no meu olhar para com os meus irmãos, vai ser só um discurso. Então a minha luta diária para fazer com que, ao entender que cada pessoa é como um livro, esse coração traz rasuras nesse livro, traz páginas rasgadas e machucadas, e quando eu estendo a mão, talvez eu ajude a escrever algum verso de poesia nesse coração, e é isso que me alimenta. E esse alimento, né, que nós recebemos diariamente, né, André Gandolfo? Com essas pequenas histórias que vão compondo a nossa vida, que vão trazendo aí esse significado maravilhoso para a nossa existência, né? Exatamente. E eu acho que é isso que dá a real profundidade para a nossa vida, sabe? Eu tenho visto pessoas que às vezes levam a vida por uma perspectiva tão superficial, quando na verdade o que vai tornar a nossa vida profunda é o quanto de sentimento a gente coloca nas ações que tem, o modo como a gente lida com as pessoas. Uma canção popular que eu canto sempre nas minhas apresentações do Gilson diz assim: eu tenho, às vezes saio a caminhar pela cidade, à procura de amizades, vou seguindo a multidão. Aí ele diz: mas eu me retraio olhando em cada rosto, cada um tem o seu mistério, o seu sofrer, sua ilusão. À medida em que eu consigo humanizar as minhas relações e entender que do outro lado também tem um coração batendo, eu vou entender que se esse coração age comigo num descompasso de agressividade ou de má vontade, talvez seja, muito provavelmente, porque esse coração está ferido.
E a compreensão de que ele também tem o direito de manifestar essa dor que sente, faz com que eu entenda que esse é um conteúdo dele e não meu. Faz com que eu entenda que eu posso estender a mão, mesmo que ele não seja capaz de retribuir esse carinho. É a possibilidade que a gente tem de semear coisas boas no coração das pessoas. E nesse caminhar de coisas boas, vamos contar um pouquinho, porque dia 25 de abril você vai estar lá no encontro Amigos da Boa Nova. E detalhe, né, que é uma coisa muito bacana, você esteve no encontro Amigos da Boa Nova de Sorocaba, eu estava ali perto, vendo tudo isso também acontecer, aqueles retratos do nosso dia a dia. Ele acabou a apresentação dele no evento de Sorocaba, aí a diretoria da FEAL foi lá, pô, queremos você já no evento de São Paulo. Já tem data tinha uma data, passaram a data, tudo para ele lá. Quer dizer, então recente você fez Sorocaba, você fez agora, vai fazer agora o Encontro Amigos da Boa Nova, e é um pouco o que aconteceu em Sorocaba, você, piano e essa parte litero-musical, que são as histórias, que aí a tua apresentação musical com tuas músicas e também algumas outras músicas. Sim, exatamente. A gente conduz a apresentação de uma forma muito serena. Então, assim, o público precisa estar conectado comigo, precisa prestar atenção em cada palavra, em cada nota, para que a gente consiga viajar juntos pelo que é sereno. Essa viagem acontece através de um fio de serenidade que nos conecta. E contar histórias é uma coisa muito milenária, isso faz parte assim, da história da humanidade. Ficar ao redor de uma fogueira à noite ouvindo os anciãos contarem as histórias, isso faz parte da nossa identidade humana, do nosso DNA. Então, quando alguém conta uma história, a gente imediatamente quer saber o que vai acontecer depois. Então, isso convida as pessoas a, através dessa atenção, viajarem para dentro de si mesmas e conectarem com pontos importantes da sua vida pessoal. E isso ligado a uma canção que emociona, logo em seguida uma história que já é engraçada, com uma canção que é alegre, com uma poesia que nos convida a pensar, como, por exemplo, eu tenho aberto várias apresentações recentes com o poema de Olavo Bilac, que diz assim: ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso, mas eu vos direi, no entanto, que, para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis-me então, tresloucado amigo, o que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi então, amai para entendê-las, pois só quem ama tem ouvidos capazes de ouvir e de entender as estrelas. Uau, e isso, olha, Olavo Bilac. Olavo Bilac. Olha, e hiper atual, né, Gandolfo? Nossa, aqui. Só um lindo. coração que ama que é capaz de ouvir estrelas. Isso é poético demais, é muito profundo. É lindo. Lindo, 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 lindo. E aí, nessa apresentação, então, no dia 25 de abril, do Teatro APCD, Associação dos Cirurgiões Dentistas, ali na Voluntário da Pátria 547, deixa até esse espaço aqui para você convidar as pessoas para ir assisti-lo lá no Encontro Amigos da Boa Nova. 21º Encontro Amigos da Boa Nova. Vai ser uma alegria imensa. Você que está assistindo, não perca a oportunidade, garanta o seu ingresso para que a gente possa se encontrar, não somente a nossa apresentação, mas os demais palestrantes que ali estarão. Seguramente será um encontro que é para a nossa alma. Assim como o nosso corpo, a gente vai a uma academia, faz uma caminhada, melhora a alimentação para que tenhamos saúde no corpo, higiene e tudo mais, a nossa alma também precisa de limpeza, precisa de saúde, e isso a gente constrói cultivando sentimentos positivos. Quando a gente faz o bem, quando a gente sorri, quando a gente lê uma poesia, quando a gente estende a mão, quando a gente canta uma canção
que de algum modo nos desperta sentimentos felizes, a gente está cultivando saúde da alma. Então eu te convido para o nosso encontro e faço questão de te ver por lá, no 21º Encontro Amigos da Boa Nova. Aí a gente volta um pouco. Eu queria falar um pouco mais desse livro novo que é o Florescer, que é folheando aqui a apresentação de um amigo nosso querido, que é o Orson Peter Carrara, que vou compartilhar com você, amigo ouvinte. Olha, tem quase 2 anos que o Orson passou o contato do André, a gente fazer esse encontro, esse programa Sensibilidade, foi em 24, mas lá em novembro, né? Mas em 24. E aí eu mandei mensagem, vamos fazer isso, vamos participar e tal. Ele, vamos sim, só que eu vou pessoalmente, eu quero ir presencialmente. E essa coisa de agenda dele, né, e agenda minha, aí junta, para conseguir juntar essa agenda, foi quase 2 anos. Aí ele já tinha feito o Encontro Amigos da Boa Nova de Sorocaba, e a gente não tinha conseguido estar junto para fazer o programa Sensibilidade. E essa parceria com esse amigo querido Orson, fala um pouco dessa parceria com esse grande amigo. Isso é uma alegria poder dizer, poder mencionar o nome do Orson e poder dizer aqui, ó, publicamente para o Orson que ele é uma pessoa muito querida. Eu devo boa parte da expansão do meu trabalho nos últimos 2 anos para muitas e muitas cidades que eu não tinha ido até então, ao Orson, que me autorizou falar em nome dele, dizer o Orson pediu para que eu entrasse em contato. Então, Orson, a minha gratidão infinita, porque você me apresentou pessoas maravilhosas como o Damião e o pessoal da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Eu convidei o Orson para que ele fizesse o texto de apresentação do nosso livro, essa obra que eu tenho colhido tantas histórias de pessoas que me contaram experiências pessoais, algumas vivências que eu mesmo tive e conto com a maior pureza possível para que seja fidedigno ao que aconteceu, mas com pitadas de poesia ou histórias que eu já li em algum momento e que eu conto do meu jeito nas minhas apresentações e faço questão de que elas possam chegar ao coração das pessoas. Desde de dezembro do ano passado a gente fez um pré-lançamento por algumas cidades do estado de São Paulo e durante todo esse ano nós estaremos a divulgar o livro Florescer, Histórias que Despertam a Primavera da Alma. Ele vai ter um lançamento bem especial na Bahia no dia... Eu não vou me recordar a data, mas no mês de abril também, eu vou estar na Bahia, na Bienal do Livro da Bahia, e lá vai ser o lançamento oficial dessa obra que já vem peregrinando por vários locais. Em setembro, estará também na Bienal do Livro de São Paulo. Nossa, essa agenda e essa proposta são muitas. E aí, mas detalhe que esse livro já está na 2ª edição, é isso? 2ª edição. A gente fez a primeira edição há mais de 10 anos, eu acredito. Deve ter sido 2014, 2014 talvez, 16, eu não me recordo ao certo, mas quase 10 anos. E foi uma tiragem ampla, só que atingiu ao público que naquela época me assistia. E aí eu peguei a obra de novo, fiz algumas alterações e agora, 10 anos depois, tem muita gente que não conheceu. E aí é um trabalho de formiguinha, que a gente vai cidade por cidade, conquistando coração por coração, e as pessoas têm gostado muito dessa obra, e é o que nos alimenta, o que nos faz seguir em frente. E aí, por exemplo, mas quantos livros que você disse que já são? 23 com 23. esse novo. E todos eles estão em catálogo? Como é que é essa parte de você? Porque é o que você falou, de repente o Florescer tinha acabado. Uhum. Eu tenho uma editora que eu fundei em 2014, chamada Universos Editora, para que eu pudesse viabilizar com mais tranquilidade a produção dos meus livros. Então é através dela que a gente faz. Tem o site da editora que contém esses títulos e outros, e no meu site também contém essas obras. Temos obras de crônicas, temos obras de poesia. Tem um livro que eu publiquei há cerca de 2 anos,
que ele nasceu a partir de um texto de uma peça de teatro que eu escrevi em 2009, contando a história da música Águas de Março, do Tom Jobim, a história da composição, como é que foi aquele momento da vida em que nasceu essa composição. Então eu transformei isso numa peça de teatro. E tinha os originais guardados nas minhas coisas desde 2009. E aí, em 2023, mais ou menos, eu peguei esse texto, mexi e transformei numa obra. Então tem texto dramatúrgico, tem poesia, tem crônica, tem várias obras infantis, tem cordel, tem os livros de reflexões, que é destinado para vários públicos. É um universo muito grande, né? Porque é aquilo que a gente falou logo na apresentação sua, né? Você é poeta, você é compositor, escritor, quer dizer, é essa veia do poder contar histórias, né, André? Exatamente, exatamente. E eu encontro nessas paisagens artísticas, que é a literatura, que é a música, um jeito de acessar sentimentos que são muito profundos para nós seres humanos e que muitas vezes a gente não consegue acessar de uma outra forma. Então, às vezes, quando alguém lê uma poesia, ela pode se conectar com algo que seja muito profundo. Por exemplo, eu escrevi um texto bem curtinho, uma poesia bem curtinha, que diz assim: quando tudo for tristeza, não deixe a dor sobre a mesa e use o motor da vontade. Um barco é lindo se visto no cais, mas o seu propósito é mais. Foi feito para vencer a tempestade. E essa é um pouco a nossa vida também, né? Sim. E somos aí propensos, as tempestades vão surgir, como os obstáculos vão surgir, e a nossa pequena parcela é vencer esses obstáculos, ou pelo menos lutar contra eles, né, André? Exatamente, exatamente. É um desafio para nós, seres humanos, muitas vezes encontrarmos esse caminho, né? Mas eu percebo que a busca na persistência para se vencer os desafios é parte de corações amadurecidos, ou seja, como eu digo nas palestras, tem dois tipos de pessoas. Tem pessoas rasas e tem pessoas raras. Pessoas rasas são aquelas que apontam o dedo para encontrar defeito na vida e permanecem sentadas onde estão. Pessoas raras são aquelas que identificam alguns defeitos da vida, mas usam a sua criatividade para auxiliar na solução do problema. Então vai além de simplesmente reclamar de uma situação da vida e ficar inerte a ela e não produzir nada que seja positivo. Então buscar uma perspectiva feliz sobre a existência vai nos dar uma existência mais feliz. O grande escritor brasileiro Rubem Alves disse: se você só cultiva infernos dentro de você, só vai ver infernos do lado de fora. Se você trabalha pelo céu dentro de você, vai ver o céu do lado de fora. Nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos. É como se, diante de um ipê florido, um ipê amarelo, no apogeu da sua floração, derramando poesia pelo chão, as pessoas olhassem para aquilo, para aquela cena à sua frente, e aí dois tipos diferentes de situação vão acontecer. Vai ter aquela pessoa que vai olhar para aquele ipê florido e agradecer a vida pela possibilidade de ver uma coisa tão linda, e vai ter uma outra pessoa que vai olhar e dizer assim: quanta sujeira, vai dar um trabalho para limpar isso. E não significa que alguém que admire não precise limpar, mas se eu olho para algo como isso e não consigo ver beleza, seguramente ainda sou uma pessoa rasa. Eu sou alguém que age dessa forma, que olha para a vida dessa forma, é aquela pessoa que ainda não cultiva o céu dentro de si. E para que a gente cultive o céu dentro da gente, a gente precisa olhar para a vida buscando soluções, ao invés de encontrar problemas. E é por conta disso, de olharmos para a vida com uma perspectiva positiva, que eu me recordo do texto de Carlos Drummond de Andrade chamado E Agora, José?,
que todos nós conhecemos, diante de um problema da vida, alguém diz, meu Deus, e agora, José? Quando eu tinha 14 anos e li esse poema na escola, eu ficava com dó do José, confesso para você, porque eu pensava assim, gente, o homem deve estar sofrendo, o José deve estar sofrendo, e tem alguém que diz para ele assim, olha, o povo sumiu, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio a utopia, e tudo fugiu, e tudo mofou, e agora, José? Eu falava, gente, que dó desse homem, não deve estar nada bom para ele, tem alguém que ainda intensifica isso. É um jeito de brincar com a genialidade do Drummond. E aí eu pensei, de que modo eu poderia responder ao Carlos Drummond de Andrade, ao José, de uma perspectiva positiva? E aí eu me recordei da canção Tente Outra Vez, do Raul Seixas e Paulo Coelho, que diz, se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. E agora, José? Tente outra vez. E acho que esse é o desafio que todos nós temos. E aí, nessa história de tentar outra vez, é natural, porque somos seres imperfeitos, quantas e quantas vezes? Aí você para e fala, eu estava lendo há pouco tempo, até lá, acho que é a lição 170 do livro do Emmanuel, que tem uma parte que diz exatamente isso. Você vai se esforçar, você vai, palavra do livro Palavras de Vida Eterna, você vai se esforçar, você vai fazer o seu melhor, mas as pessoas, porque somos imperfeitos, vão criticar, vão achar, vão botar defeito. Essa parte, às vezes, por isso que aquilo, você vai querer achar que vai ter todo o apoio. Nem Jesus teve isso, né, André Gandolfo? Exato. Nem Jesus teve isso. É uma construção que o aprimoramento de nós, pessoas aqui colocadas nesse planetinha azul chamado Terra, o processo de aprimoramento na vida, ele faz parte da nossa construção enquanto seres mais maduros, seres mais sábios. E eu me recordo que a minha primeira apresentação litero-musical, ela aconteceu em março do ano de 2013 e foi lá em São José do Rio Preto. E eu fiz essa apresentação. Quem havia me convidado chama-se Walter, querido Walter Freire, que é uma pessoa queridíssima. E eu fiz essa primeira apresentação, eu era incipiente, eu não tocava direito, eu não cantava direito e falava mais ou menos. Então, graças a Deus, não tem nenhum registro em vídeo dessa apresentação, vai estar na minha memória. E quando eu encontrava o Walter, 2 anos depois disso, 2015 talvez, eu encontrei com ele e falei, Walter, que alegria revê-lo. Aí já fazia 2 anos que eu fazia palestra. Nossa, Walter, você lembra aquela primeira apresentação que eu fiz? Como foi ruim? Meu Deus, como eu cantei mal. E ele, com um coração muito carinhoso e pedagógico, falou, não, André, a apresentação foi bonita, me abraçou, as pessoas gostaram, fique tranquilo. E eu ficava com aquilo na cabeça, a apresentação não tinha sido boa. Passava mais um ano, voltava a São José do Rio Preto, o Walter tinha ido lá me assistir. Falei, Walter, acho que hoje eu caprichei, né? Foi bonitinho. Não, foi legal. Aí eu voltava na mesma conversa. Nossa, você lembra aquela primeira apresentação? Como foi horrível aquilo? Ele dizia pela segunda, terceira vez, André, tira isso da cabeça, a apresentação foi linda. Depois de eu ter feito isso umas 4 vezes, a cada ano que eu encontrava, eu caía no assunto da primeira palestra e dizia que tinha sido ruim. Depois de 4 vezes, quando eu reclamei da apresentação, ele me disse uma frase que eu jamais vou me esquecer. André, não condene a semente. Porque se você coloca a semente no chão hoje, você não pode dizer que ela não presta se 24 horas depois você exigir que ela esteja florescendo. Porque ela tem um ciclo natural para cumprir. Então, se eu era semente, como ainda sou semente, é só a construção do tempo que vai trazer o aprimoramento para que a gente seja melhor. E essa busca de auto-perdão, de auto-compreensão, auto-entendimento, faz com que a gente consiga mapear a nossa natureza íntima, de notar quais são as nossas luzes, quais são as nossas sombras, e a partir disso, delimitar o ser iluminado que a gente deseja ser um dia, mesmo que seja um trabalho difícil. Todos nós temos flores na alma e que vão florescendo à medida que a gente amadurece. Aí aquela história, você nunca mais falou dessa palestra com ele. Nunca mais. Nunca mais chega, porque agora não. Parou e falou, pera, e é exatamente isso, né? Acho que ele pegou uma essência muito bonita dessa semente,
Você tinha que ter feito aquela primeira, na tua concepção, se não foi a melhor. Ué, mas como é que você ia chegar onde você está hoje se você não tivesse tido aquela primeira semente, aquela primeira oportunidade? Porque aí, quando eu peguei aquele texto de Emmanuel, que eu parei e falei, poxa vida, é isso. A nossa parte é incentivar as pessoas, é apoiar as pessoas, é tudo o que elas precisam ouvir naquele instante para que essa semente possa florir. Porque se você começar a botar defeito, botar reclamação, aí esse artista que é hoje não existiria. Exatamente. É uma construção que vem ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? E pautar a existência numa perspectiva limitadora de reclamação ou de autodepreciação nos impede de progredirmos. Eu acho que avaliar as coisas positivas que já temos em nós nos auxilia a iluminarmos melhor as coisas que ainda não são como a gente esperava. É buscar na construção com boas leituras, com a apreciação de bons livros, meditação, que é muito importante, a gente conseguir olhar para a nossa natureza íntima e mapear quais são as nossas luzes e sombras. Todos nós temos a possibilidade de sermos pessoas raras. A grande chave que vai fazer com que a gente escolha ser um raso ou um raro é, diante de uma situação que acontece, a gente se perguntar que tipo de pessoa eu quero ser. O que é que Chico Xavier faria se estivesse nessa situação? Ele agiria com orgulho ou com humildade? O que é que Cristo faria? Ele estenderia a mão ou iria apontar o dedo? Então, ser raso ou ser raro é uma escolha. Pessoas rasas escolhem apontar o dedo para o outro. Pessoas raras escolhem estender a mão para o outro. Pessoas rasas gostam de ferir. Pessoas raras preferem florir. Pessoas rasas querem resolver no braço. Pessoas raras se acertam no abraço. Pessoas rasas são aquelas que reclamam. Pessoas raras bendizem. Aí no fim das contas eu pergunto, qual é a sua turma? De rasos ou de raros? Olha, a gente está chegando ao finzinho do programa e lembro você que está aí nos acompanhando, Florescer, o livro mais novo de André Gandolfo. E tem também, né, uma história para crianças de todas as idades. Está aqui uma história patológica do André Gandolfo, do livro para crianças de todas as idades. André, antes da gente terminar, uma mensagem para aquele que nos acompanhou aqui no programa Sensibilidade. André Gandolfo. Em primeiro lugar, eu te agradeço, Damião, pelo carinho de ter me recebido aqui. Finalmente conseguimos consumar esse encontro de poesia, de fraternidade, de sensibilidade e dizer para você que está ouvindo que, apesar de todos os desafios que acontecem na nossa existência, a gente não nasceu para sofrer. A gente nasceu para ser feliz. E a felicidade não é uma construção numa vida onde não existam problemas a serem enfrentados, mas é pautada num coração que constrói bases sólidas de aprimoramento pessoal, que diante de um conflito, diante de um problema, o enxerga como desafio, porque construiu em si bases sólidas de maturidade emocional. Por mais longa que seja a noite, não há um novo dia que será impedido de nascer. Por mais fria que seja a madrugada, o sol vai raiar. Quando tudo for tristeza, não deixe a dor sobre a mesa e use o motor da vontade. Um barco é lindo se visto no cais, mas o seu propósito é mais. Foi feito para vencer a tempestade. Obrigado. É isso. Olha, estamos encerrando o programa Sensibilidade, que hoje recebeu André Gandolfo falando de poesia, de livros, de música. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Gratidão, obrigado André Gandolfo, obrigado você, amigo ouvinte, que nos acompanhou em mais um programa Sensibilidade. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez. Grande abraço. Tchau, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.